eu quero falar de algo que está sendo tratado de qualquer maneira pela imprensa não especializada. Olha, questão do que está sendo visto hoje em torno do Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro deu suporte para duas coisas: para se trabalhar de uma maneira correta, se deu suporte para se entender como que você consegue ter uma atividade comercial no campo, que a produção agropecuária é uma atividade comercial, preservando o meio ambiente, enxergando isso como um aliado. Aliás, dá para se dizer que o meio ambiente é o maior aliado do agronegócio, da agropecuária. Por quê? Principalmente porque aqui no Brasil. O Brasil consegue produzir e preservar ao mesmo tempo. E aí o nosso produto tem uma qualidade muito diferenciada. Mas aí está sendo dito todo tipo de bobagem, porque está sendo, mais uma vez, vista essa questão, né, que está em vencimento. Eu vou conversar com o João Pedro Couto Dias, que ele está querendo entrar aqui na história. João, estamos num momento no qual qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de situação que exista é usada contra, eu vou falar bem claramente, é usada contra quem trabalha. Tá? E isso tem acontecido regularmente no agronegócio, na tentativa de atingir a produção rural, talvez, na tentativa de atingir o governo, talvez, na tentativa de atingir o presidente, talvez. Mas o fato é que isso tem acontecido com regularidade. Boa tarde. Boa tarde. Fabiano, é uma questão matemática. Tu olhar o Brasil, nós temos 50 e poucos milhões de hectares com grãos. Temos 150, 160 milhões com pastagem. Nós estamos falando de 210. Vamos botar mais algumas coisas, 240 milhões de hectares no Brasil. O Brasil tem 850 milhões de hectares, ou seja, não existe país no mundo que proporcionalmente mais tenha área nativa preservada. O que está acontecendo hoje? É uma discussão porque existe uma insegurança no Brasil. Em 1965 era 50% podia desmatar na Amazônia, no outro Código de 88 veio para 20%, ou seja, a grande questão é o que aconteceu lá para trás, que foi feito, que teoricamente, quando foi feito, era legal. Depois mudou a regra. Então o Brasil hoje é um país que preserva, é um país que tem 60 e tantos por cento do seu território de vegetação nativa, coisa que nenhum país do mundo, mesmo os europeus que volta e meia criticam o Brasil, tem países que tem 5%, 3% da sua área coberta com vegetação nativa. Então, o pior é que tem maus brasileiros que distorcem esses números e jogam na imprensa, dá impressão para aquele morador urbano que o Brasil vai ficar sem uma árvore de pé, porque vai desmatar tudo, não é isso. Eu não vou citar qual foi o órgão de imprensa, os colegas que disseram isso, mas nós tivemos uma divulgação que inclusive foi rebatida pela Frente Parlamentar da Agropecuária, de que a desfiguração, que ninguém está desfigurando nada do Código Florestal Brasileiro, esse é um ponto também que precisa ser visto. Ninguém está desconfigurando nada do Código Florestal, mas que daria a possibilidade para desmatar, escreveram dessa maneira, isso foi dito dessa maneira, para desmatar uma área do tamanho de Portugal. Aí, podemos chamar da pátria-mãe, né, que descobriu o Brasil. Um total absurdo. Há algum momento, eu revisei o código, estou vendo que está sendo escrito, ele vai sair, porque a medida, né, ela perde o vigor, continua sendo utilizada, e eu tenho certeza que mesmo que pudesse ter a possibilidade, ninguém estaria interessado nisso, João Pedro. Não, hoje no Brasil, se você tem água nas cidades, é graças ao produtor rural que preserva as nascentes. Se você tem vida nativa, eu hoje vinha para cá, encontrei vários animais próximos aqui da estrada, né? Ou seja, quem protege a fauna é o produtor rural. Os corredores biológicos, aquelas áreas ao longo das suas propriedades, é o produtor rural. Então, ao contrário, o produtor não podia ser martirizado, estigmatizado. Ele é o que protege realmente os recursos naturais brasileiros. E quando o cara joga isso e alguns colegas da comunicação distorcem essas informações, querendo criar um clima de terror, o que ele prejudica? Prejudica o Brasil, não prejudica o produtor especificamente, prejudica como um todo, já que o Brasil é o grande produtor de alimentos de forma sustentável. Qual é o produtor do mundo que consegue ter 2 safras ou 3 safras no mesmo ano? O Brasil, com plantio direto, com proteção do solo, usando tecnologias que permitem a produção de alimentos sem agressão ao meio ambiente.
Muito bem, João Pedro. João Pedro, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o que há de prático em relação ao que está sendo feito? Tá? Tem a medida, né, que está chegando ao seu final, em termos de vigor. O que está sendo discutido, o que está sendo feito em relação à medida provisória? Porque é o seguinte, eu tenho certeza que o público que está em casa, e a maior parte do nosso público é do setor agropecuário, graças a Deus, ele sabe exatamente o que significa. A grande questão é a maior parte da população brasileira que acaba sendo informada de uma maneira inadequada e aí sempre fica com um sentimento ruim em relação a quem trabalha no campo. Os percentuais que o produtor tem para fazer são os mesmos depois de 88. Não alterou nada, não vai aumentar a Amazônia de 20 para 25, para 30, não vai acontecer isso não. O que está sendo feito é uma questão de regularização do que aconteceu no passado. Mas isso que aconteceu no passado é o mesmo que hoje deixa mais de 65% do território nacional com vegetação nativa. Ou seja, não vai acontecer nenhum desastre, é uma questão de regularização do que aconteceu no passado. Tá certo, João Pedro. Quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR, pelos esclarecimentos e pela conversa, né? Que, olha, a gente vai ter que falar muito sobre isso porque a informação errada, ela continua sendo proliferada pelo país inteiro. Isso atrapalha o Brasil, não atrapalha o produtor, atrapalha o Brasil, cria dificuldade para o Brasil. Lá fora tem uma imagem negativa de um produtor que preserva. Basta você olhar o mapa e basta olhar as fotos satélites que você vai ver um território amplamente protegido. Isso, infelizmente, algumas pessoas querem distorcer esse fato. Olha, já tem algum tempo a Embrapa, obrigado pela participação, João Pedro, obrigado por estar aqui com a gente. Olha, já tem um estudo maravilhoso que mostrou que a maior parte das áreas brasileiras são preservadas, se tem áreas de produção e o Brasil consegue preservar um percentual absurdo das suas áreas, né? Ocupa uma área muito pequena com produção. E na época que esse estudo foi divulgado, muitos aqui no país inteiro torceram o nariz para a Embrapa, porque é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mesmo sendo uma empresa pública. Portanto, o interesse dela é o interesse do país, né? Mas é o que aconteceu? A NASA, depois, através de imagens de satélite, comprovou exatamente aquilo que a Embrapa havia escrito. Mesmo assim, as críticas continuam, parece que se ignora tudo aquilo que se trabalha, que se faz nesse país e que dá certo e que muitas vezes acaba sendo a locomotiva da economia para o país inteiro.